Não, nós não temos esses fatos, sobretudo porque, aliás, é preciso deixar claro aqui, temos estado a notar, não só de forma vulgar, de que há uma confusão sobre o que é uma missão de observação, o que se dita ou não resultados, porque neste país tem o CNE como, por coincidência também se chama CNE como em Moçambique, mas também existem algumas missões que são de mediação. Nossa missão foi de observar. Nós chegamos, a missão chegou, posso dizer, dia 19, mas depois fomos chegando para completar a equipa toda. E a primeira coisa que fizemos foi entrar em contato com as estruturas. E esses que nos convidaram, o país é que nos convidou, através do CNE. Então fomos nos apresentar à presidência, tanto ao presidente Baló, fomos alguns ministros das áreas ligados a esta atividade. E depois também trabalhamos com a CNE para percebermos como que estavam organizados, preparados. Tivemos a oportunidade de reunir com os embaixadores da União Africana que estão acreditados aqui em Bissau e foi bom porque fizemos a revisão daquilo que já sabíamos dos antecedentes e para consolidarmos o nosso trabalho. Mas a nossa mensagem principal era para pedir a calma, que a segurança houvesse para proteger o eleitorado, também para que haja ordem, que as coisas pudessem funcionar, por exemplo, quando fomos à CNE, dentro dos parâmetros, as horas de abertura, a votação, a contagem, as mesas, etc, etc. E o material. E fizemos esse trabalho, mas como se não bastasse, tivemos um encontro também, isso tudo iríamos reportando, tivemos um encontro também com as outras missões que estão aqui, ou que estiveram aqui, concretamente a CDAO, reunimos também conjuntamente com o CPLP, e mais outras que estão aqui, outras da dimensão pequena, outras de caráter educativo, etc. E isso era para quê? Era para podermos encontrarmos uma forma como íamos transmitir a mensagem no final do nosso trabalho. E foi isso que aconteceu. E tivemos o dia 23, ou aquilo que dizia o dia D. E nós distribuímos em todo o país, quando se tem 9 regiões, incluindo Bissau, estivemos lá representados em todo o canto e observamos e vimos claramente que ah, a votação, as eleições foram livres. Havia segurança, mas discreta, não violentaram a nenhum votante. Assim também tivemos a oportunidade de ver que eh, mesmo as pessoas com deficiência conseguiram votar, abriu-se em tempo a votação. E é interessante que aqui as mesas são fora, não estão dentro das salas ou dentro de qualquer outro edifício. Então todas as pessoas conseguem ver quem está a votar, quem está a chegar. E a recolha, aliás, a selagem também foi observada no final, mas talvez dizer que depois da votação iniciou o problema, a contagem, e nós tivemos a oportunidade de assistir concretamente eu pessoalmente, com a equipa que me acompanhava, mais de 20 estações ou postos de eleitores, começamos a ver, e contavam publicamente, diziam um, dois, dois, se o candidato era João, dizia João, João, Alberto, todos a ver, e no fim contavam totalmente quantos tem Alberto, quantos tem o João. E celebravam, lá ouvíamos a bater palmas, etc. E isso aconteceu por todo lado, e encerraram em tempo, e as urnas, etc. Portanto, nós, quando no dia seguinte soubemos a declaração de que os resultados teriam até dia 27, quando podia ter sido 26, mas até dia 27 ficamos com a esperança que seria mesmo 27. Mas isso não era assim muito obrigatório, porque a lei deles permite, era de 7 a 10 dias, mas eles estiveram prontos para o fazer nesse tempo determinado e nós fizemos a nossa atividade como devia ser, que era de anunciar, não anunciar, mas de proferir a declaração preliminar.
fez-se também, portanto, o G7 é uma organização das ilhas, ou não só dos países vulneráveis, que são acima de 20 e tal, fizeram, a CPLP também fez ECOWAS, e nós também, a nossa está também distribuída, acredito que vocês todos devem ter, mas o denominador comum de todas essas missões foi: eleições foram calmas, livres, pacíficas, ordeiras. E é a mensagem que tinha. Então estamos todos nós à espera para que hoje, por exemplo, saísse o resultado. Mesmo assim, nós decidimos, no dia de ontem, marcamos encontros com os candidatos, alguns candidatos. Escolhemos na base de que, quando passamos pelas mesas, vimos muitos agentes, aqui chamam mais agentes, mas aqueles observadores que estavam lá, não observadores, mas os representantes dos partidos ou dos candidatos. E vimos que os candidatos que tinham mais eram esses dois que nós, isso ao longo de todo o território nacional guinense, e então fizemos a questão de ir visitar, e fomos, marcamos para o candidato embalou, mas desta vez não fomos na qualidade dele de presidente da República, mas na qualidade do candidato, e marcamos para as 11, mas ele antecipou o encontro, recebemos 10h30. Fomos também ter com o Fernando Dias, recebemos na sede deles, com muita população ao redor, e o denominador comum também para esses todos, naturalmente cada um com a sua linguagem, né, foi são guinenses, têm que ter o sentido do Estado, e quando chegar ao resultado, estariam disponíveis a aceitar qualquer que fosse o resultado, porque queriam trabalhar e era um dos legados que deixariam, tanto isso no candidato Embalo e também no candidato também o Dias. Portanto, nós, só que pronto, quando estávamos ali ainda reunidos com o candidato Dias, chegou-nos a informação de que havia tiroteios, sobretudo aqui na zona da sede do CNE, que fica muito próximo do hotel onde estamos, e também da zona presidencial e do Ministério do Interior. Bom, ninguém sabia. A nossa pergunta era: quem está a disparar? Está a disparar contra quem e por quê? Voltamos, naturalmente, nesta missão de saudação, aliás, os 12 encontros que tivemos no Chile Free, o objetivo era ele dizer: bom, vocês votaram, nós assistimos às eleições, foram calmas, etc. Pedimos para que continue com este ambiente agora e mais tarde. E fomos garantidos, como acabei dizendo, mas quando houve tiroteios, voltamos para aqui, para o hotel, e a missão, essa de saudação, era de saudar o ambiente de eleições. E era a União Africana e CDAO, portanto, a organização aqui regional. E voltamos e sentamos. Mas o que está a acontecer? Tomamos a iniciativa de ter que deslocarmos à sede de CNE para vermos o que estava a acontecer mesmo, mas depois não fomos permitidos. Já a polícia tinha tomado a zona, ocupou, pedimos para falar com alguém. Mesmo assim, eles disseram que não estavam autorizados e só podíamos estar à espera de algum anúncio, alguma comunicação. Aliás, é a tal comunicação de que se refere. De que se refere aqui dos militares. Acho que era esse que estávamos à espera. Depois disso, bom, nós organizamos, produzimos o statement, a declaração esta que publicamos mesmo ontem, uma declaração conjunta. Neste caso concreto fomos nós da União Africana, fomos da CDAO, mas também o Fórum dos Anciãos aqui da região, que é um fórum dirigido pelo antigo presidente de Nigéria, o Goodluck Jonathan, e produzimos, e está público. Isso já penso que também tiveram a oportunidade de produzir. Portanto, mais ou menos para dizer que esta é a realidade que se vive. Fronteiras haviam fechado, mas estamos a ouvir que a nível do aeroporto, tenho uma comunicação aqui, as linhas aéreas de diferentes países estão autorizadas a aterrar, e ficamos aqui. Alguns já saíram, muitas missões saíram, mas nós estamos a achar
achar que devíamos estar até uma fase em que tínhamos a certeza que algumas coisas correram para podermos representar dignamente, de forma plena, a União Africana. Bom, no nosso, na nossa declaração preliminar, nós fomos um bocadinho mais cuidadosos, porque tivemos a oportunidade de relatar os antecedentes, o que o país vivia, que tipo de assembleia tinha, o adiamento das eleições que deviam ter acontecido mais ou menos há um ano, uma série, o CNE, por exemplo, porque há uma reclamação de que está há mais de 4 mandatos, não muda, etc. Essas coisas todas que são conhecidas e que são públicas nessa região, nós tivemos o cuidado de fazer referência como atos preliminares. E que isso, essas questões iam constituir, portanto, as recomendações para que os próximos pleitos, porque os guinenses queriam votar, por isso mesmo que foram votar e não votaram com confusão. Significa mesmo que queriam que alguma coisa acontecesse no país deles para poderem desenvolver ou viver. Então, nós estávamos todos à espera, quando, aliás, uma das comunicações de que ouvimos, que sabem o que foi feito, é que não pode, o processo eleitoral ficou suspenso. A suspender, não sabemos por que tem que ser suspenso quando estava no fim, etc. Por isso, a última comunicação nossa, a declaração, apelamos para que seja deixado para que o processo seja concluído. Isso fizemos, deixamos isso como recomendação e, naturalmente, prestamos contas à União Africana. A União Africana, sei dizer que emitiu ou vai emitir o comunicado, a declaração também, sobre quais são os passos consequentes. Os colegas da CDAO falaram-nos do encontro que está a existir ainda hoje para somar medida. Portanto, nós remetemos já o expediente. Aliás, não se esqueça que eu comecei por dizer que não pode haver confusão entre observação, mediação e mesmo a proclamação de resultados. Proclamação de resultados é de CNE. Por isso, qualquer comentarista, etc., que não confunda as coisas. CNE que tem dados, tem matéria para poder divulgar. E não é possível os observadores influenciar o processo, porque os processos são feitos de uma forma escrutinada. E não é só um observador, houve muitos observadores de muitas missões. Portanto, não sabemos bem o que quererá dizer, e sobretudo porque o resultado seria hoje e as coisas aconteceram ontem. Não temos assim uma competência de fazer uma avaliação ou de fazer um juízo das razões ou não, mas esse acho que é o trabalho posterior que vai ocorrer para apurar-se o que terá acontecido. Mas, bom, estamos num país e cada país as coisas acontecem como são, país é país, caso é caso, e lidamos com as populações, com as comunidades com quem conversamos. Parece que eles estavam ansiosos em saber o que vai acontecer. Não posso dizer, porque mais uma vez está me ajudar quando eu disse que não sou árbitro de jogo. Eu fui apenas o comissário sentado na bancada, até o comissário, normalmente até nem senta no banco de suplente, nem nos árbitros, fica assistindo o jogo, observa e etc. E nós observamos lá de cima. Agora, quando apitar, vamos saber, os dados são compilados e, sobretudo, porque são dados de todo o país, e como se não bastasse, nós fomos vendo amostras. Só para ver, eu disse que andávamos mais ou menos mais de 20, pelo menos o grupo que estava a acompanhar, mais de 20 mesas. E nas 20 mesas significa não vai ficar uma hora para ver, ou mais, até ver quem votou, pois como que se fechou. Precisamos de ver as aberturas em todas essas mesas, precisamos de ver o modelo de contagem e o fecho. Então, não teríamos assim capacidade nem vareta mágica para sabermos qual seria a tendência, mas pronto, melhor é aguardar e pronto, estamos aqui e as missões todas regressaram, grande parte, nós estamos com a nossa equipa a qualquer momento à espera para ver se conseguimos, porque podíamos ter saído antes, como tem acontecido em outras missões, basta votar, fechar, as missões fazem a declaração e saem, o resto vai acontecendo, mas ficamos aqui ainda, estamos aqui. Como eu disse, somos observadores, produzimos o relatório, tive em contato incluindo com
o comissariado para dizer que estamos aqui, etc., remetemos o nosso declaração. Vamos ver, porque isso não posso e nem devo falar em nome de outras instituições, órgãos, sobretudo quando são esses que nos mandataram para fazer o que viemos fazer. Eles terão a sua responsabilidade em momento próprio para poder falar. Essas informações existem, incluindo há informações do CORE, de que mudou de uma zona para outra, mas para não ser pessoas que comentam, porque neste processo todo há muito ruído, né? Há muito ruído. Só que não está a dizer, ele não está ativo para dizer que o presidente está ali, está a ou está a dar essas instruções, ou está a apelar à calma, etc. Então pode haver, mas os militares já disseram daquilo que disseram que para a sua atividade, então se para, pronto, ficou claro. Mas em todo caso, como eu estava a dizer que há muito ruído, até há ruído em torno da nossa estadia aqui, por isso que aceitamos com genuidade para falarmos aos moçambicanos. Nós não viemos aqui cumprir uma missão de Moçambique, mas porque há preocupação dos moçambicanos com os compatriotas que estão aqui, então decidimos para dar a cara e viemos cumprir a missão da União Africana. Portanto, para dizer que esse ruído ainda existe, como o ruído que os moçambicanos não estão bem ou não são deixados sair, etc, etc. Nós estamos aqui. O circuito está fechado, né? Os militares é que estão a tomar conta do processo, então não seria talvez muito aconselhável estarmos. Se disseram que fecham isso, até há recolha obrigatória, não se pode atravessar fronteiras, etc. Suspende o processo eleitoral. O que nós fizemos é pedir para que o processo eleitoral possa continuar, possa progredir. Agora, se está dito isso, e nós irmos fazer o processo eleitoral enquanto os donos que estão nesse processo ainda não cederam, então seria uma confrontação, mas em todo caso, eu sei dizer que de um comunicado, ou de um comunicado na Duma, postou o candidato Fernando Dias de que houve tentativa e depois já está no lugar seguro, não está preso ele, sim. E só mantemos a informação de que o presidente está recolhido. Então, são essas informações que circulam dessa maneira e que às vezes são as próprias pessoas que dizem que estão nessa situação e nós acreditamos se a pessoa diz que estou nessa situação, então nós temos que acreditar. Há espaço para o diálogo. E, e a razão pela qual nós, nossa declaração, deploramos para que as partes intervenientes, neste caso concreto, as forças de defesa e segurança, para que permita que o processo prossiga. E eu tenho certeza que a CDAO, que é a região que está a tomar conta, aliás, também uma das coisas que nós ganhamos nesta missão, que não tem sido frequente, é o fato de que estivemos muito juntos. Todas as missões estiveram juntos, porque o objetivo é comum. Agora, o importante é como cada um faz, se existe uma linha editorial diferente da outra, mas isso não pode deturpar o processo nem a missão. Então, para dizer que há espaço para que se comunique, vamos ver que só o fato das Forças Armadas ou Forças de Defesa e Segurança terem hoje autorizado para que o espaço seja navegável, significa que há uma ponderação. Há uma outra coisa que sentimos neste país, é um sentido de nação. Crianças, jovens, etc. Por isso houve muitas mulheres a votar, jovens nas mesas de votação. Há um sentido de pertença à nação. E até ontem nos aconselhava, não nos recomendava, não fique muito preocupado, nós conhecemos como fazemos as coisas, vai ficar bem, mas pronto, não sabemos. A ideia, a preocupação não é ficar bem, a preocupação é que as coisas têm que haver paz, aqui a tranquilidade para vocês poderem desenvolver o país. Mas eu digo que há espaço para o diálogo e vamos ver o que vão dizer neste momento os militares, o que pretendem, que tipo de Estado que querem
e como vai ser feito. E a União Africana, nós recomendamos para que imediatamente haja uma intervenção, e as intervenções, neste caso concreto, a solução definitiva vai depender dos guineenses. Vai depender dos guineenses. Então, teremos que trabalhar com os guineenses mesmo para chegarmos a essa conclusão paulatinamente e compreendendo em cada fase. Mas a maturidade no tempo eleitoral surpreendeu a toda a gente, porque se continuasse a situação até assim, até a divulgação dos resultados, era um caso de estudo, como que é, mas já nos diziam sempre, não se preocupem, isso vai correr bem. As eleições vão, o nosso problema é depois. Isso ouvimos todas as vozes. Só que o depois desta vez foi um pouco mais cedo. Mas isso não depende da observação, depende do país. A observação é dizer aquilo que viu. E, sobretudo, neste caso, a grande felicidade das missões de observação que estiveram aqui, a questão de uma coincidência nas conclusões que foram tomadas. Isso é verdade, não tive a oportunidade de poder voltar hoje, mas preferi ficar com todos os membros da minha delegação até a altura que consigamos uma saída coletiva, porque é uma missão, é um grupo de trabalho que acabamos ganhando muito, o grupo, há muita sensibilidade, são multinacionais, neste caso, ao nível de África, grande parte do país, muitos países ficaram aqui representados, sensibilidades parlamentares, governamentais, da justiça, da mulher, etc, etc. Então, estamos a tentar juntos trocarmos impressões sobre o nosso trabalho, está a nos dar mais tempo para avaliar a nossa missão e estamos para enriquecer. Aliás, é uma coisa boa que às vezes nós não conhecemos, a outra flagelação que às vezes fazemos. Grande parte não boa parte, não digo grande, né, eu gosto de dizer assim, que estão a realizar o processo, eles são moçambicanos. Estão nessas missões todas, facilitam o trabalho. Então, nós estamos no mapa, nós não somos como às vezes pensamos, e missões como essas, com alguma perfeição, com alguma qualidade, está a ser monitorada pelos nossos compatriotas, e isso é bom. Por isso estamos aqui e estamos bem. Quando alguma coisa estiver mal, vamos comunicar. É possível ainda, a comunicação está a fluir, como está a haver, não falhou até essa altura, e isso tudo faremos. Mas penso que muito brevemente estaremos em Moçambique. Pode reservar cacana para podermos ir, pronto, saborear, porque já estamos com saudades dela.